Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos aqui na Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a sua consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje nós iremos falar sobre o tema As 7 Leis Universais. Nessa semana nós estamos trabalhando a origem do universo. E para você compreender como que é esta organização do universo, nada melhor do que a gente buscar fontes de nosso Hermes Trismegisto. Ele tem, dentro das suas tábuas esmeraldinas, que é um conjunto de leis, de princípios, para que você possa compreender como que funciona o universo aonde você vive. E ele já criou naquela época, através de inspiração, as 7 leis, os 7 leis universais, que são os 7 princípios herméticos. Para quem não sabe, Hermes Trismegisto é o 3 vezes manifestado, esse é o significado da palavra Trismegisto, foi uma figura muito importante já lá na época dos Atlantes, depois ele reapareceu como Tote no Antigo Egito e depois teve uma pequena aparição também lá no mundo grego, e aí que tem bem o nome de Hermes. Os grandes filósofos, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles pegaram essa base dessa filosofia hermética para construir todo esse conhecimento que nós temos sobre a ciência, sobre a filosofia, sobre a história da humanidade. E também grandes mestres, como o próprio mestre Jesus, também dizem que ele tinha muito esses princípios herméticos. Tanto é assim que Jesus teve a sua iniciação na Grande Pirâmide, que sem dúvida foi uma grande obra já da época de Tote, que é uma das manifestações de Hermes. Muito bem. Hermes, ele considera que existem 7 leis, 7 princípios universais para que a gente possa compreender como que funciona todo esse universo. E eu agora irei tentar passar para vocês de uma forma bem simplificada, Isso aí no futuro, lá pela frente, um dia nós iremos estudar cada uma dessas leis e o que isso resulta na nossa vida de uma forma mais detalhada. Mas para o início agora nós vamos fazer uma pequena compreensão dessas 7 leis universais para que você possa saber como que funciona o nosso universo. Essas 7 leis, esses 7 princípios são: o primeiro princípio é o princípio do mentalismo. O segundo princípio é o princípio da correspondência. O terceiro princípio é o princípio do movimento e da vibração. O quarto princípio é o princípio da polaridade. O quinto princípio é o princípio do ritmo. O sexto é o princípio da causa e efeito. E o sétimo e último princípio é o princípio do gênero. Então você tem que saber que esses são os princípios que correspondem às leis universais. O primeiro princípio, que é o mentalismo, é um princípio que nos define que tudo no universo tem mente, e é uma mente única. Nós estudamos ontem que nós temos uma espécie de um sol central, que é o sol do cosmos, que é a ilha do paraíso, que nós chamamos de Avona. Avona tem no seu núcleo, o sol, que é a mente universal, a mente do cosmos. Depois nós sabemos que existem 7 super-universos, e cada um desses super-universos tem uma mente, que é a mente das super-almas. Depois nós temos os universos locais, que também tem um sol central, que é a mente do nosso universo. Aí na sequência temos a nossa Via Láctea, nossa galáxia, que também tem um sol central que tem a sua própria mente. Na sequência temos Alcione, que é um grupo de sistemas solares, e lá também tem um sol central, que é o sol de Alcione, e lá tem a mente de Alcione.
Aí nós vamos, né, atingir a nossa estrela, que é o Sol, que também tem sua mente, que é o Sol nosso. E dentro do planeta Gaia tem os humanos, e os humanos também, né, têm a sua mente correspondente. Na verdade, todas essas mentes são sempre trinas, porque tem a manifestação física, a manifestação crística, que é também a manifestação psíquica, e a manifestação cósmica, que seria o nosso corpo noético, o nosso corpo espiritual. Seguindo os princípios da lei hermética, significa que o universo, ele é um universo mental. Portanto, em todas as manifestações do universo existe mente. Desde a 21ª dimensão, onde está a Avona, até o átomo, né, que está na primeira dimensão, tem mente. O núcleo do átomo, o nêutron, ele é a mente do átomo. Dentro da célula nós temos o núcleo da célula, onde está o DNA. Lá é a mente da célula, e assim por diante, né? O humano, na verdade, tem 3 manifestações da mente. A mente do cérebro, que cuida do plano físico, a glândula pineal, que cuida do plano espiritual, e o seu coração, que cuida do seu corpo psíquico, que é a mente psíquica, que é o duplo etéreo, o astral e o mental inferior. Portanto, uma primeira lei que nós precisamos compreender de como funciona o universo é que o universo, ele é mental, é a mente que coordena todo esse universo, né? E nós sempre sabemos que essa manifestação é trina. No caso do cosmos como um todo, nós temos a consciência cósmica, a consciência crística e a consciência microcósmica. Sendo que a consciência microcósmica, que é aonde nós estamos, é da 1ª à 7ª dimensão. A consciência crística é da 8ª à 14ª dimensão. E a consciência cósmica da 15ª à 21ª dimensão. E tudo isso está dentro desta lei, desse princípio hermético, que é o princípio do mentalismo. Portanto, tudo que existe no universo era um pensamento que se transformou em uma imaginação, e ao colocarmos a nossa emoção, nós fazemos com que aquilo que era oculto, não manifestado, se manifeste e tenha vida através da mente. O segundo princípio, né, a segunda lei universal, é a lei da correspondência. E a lei da correspondência, ela é muito importante para que nós possamos compreender qual é a razão da sua vida. É por essa lei que você cria a sua própria identidade, o sentido para a sua vida, o sentido de si. Por quê? A lei da correspondência, de Hermes Trismegisto, diz que tudo aquilo que nós produzimos aqui no microcosmo é refletido no macrocosmo. Ou seja, qualquer ato seu, qualquer produção, qualquer coisa que você produza aqui no planeta Gaia, ou até dentro do seu corpo, uma doença, ou então uma prosperidade, algo que você construa de coisas belas ou feias, grandes ou pequenas, boas ou más, qualquer coisa que você produz é refletido no macrocosmo. Portanto, veja como que esta lei dá sentido para a sua vida. Porque se você compreender que seus atos aqui estão refletindo no cosmos, você começa a ter mais responsabilidade sobre aquilo que você está praticando aqui na Terra. Então, a segunda lei hermética é a lei que tudo que nós fazemos aqui, nós estamos refletindo para o cosmos. E daí nasce a lei do karma. Por quê? Se você produz coisas belas, boas e grandes, automaticamente ao refletir para o cosmos, você recebe de volta coisas belas, boas e grandes. Agora, se você decidir produzir coisas más, pequenas e feias,
Você reflete do cosmos e o cosmos sempre te dá de volta. Só que tem um detalhe: sempre que você manda para o cosmos, volta em dobro. Portanto, tome muita decisão quando você vai querer praticar aquele malzinho que ninguém sabe. Fique tranquilo, o universo sabe. Esta é a segunda lei hermética, que é o princípio da correspondência. Bom, agora vamos para o terceiro princípio. O terceiro princípio é o princípio da vibração, é a lei da vibração. Segundo esta lei, no universo tudo é energia e que vibra e se movimenta. Então, se você for analisar desde o átomo, que tem um contínuo movimento, né, o elétron fica movimentando, se posicionando em torno do nêutron. Se você pegar as suas células, também tem movimento. Aí você pega o seu corpo, né, o seu sangue, todos os seus organismos têm movimento, e você mesmo tem um movimento. Aí você pega o planeta Gaia tem um movimento em torno do Sol. Aí você pega o sistema solar, tem um movimento em torno de Alcione, e assim vai, Alcione na galáxia no universo, do universo ao superuniverso, e o superuniverso movimenta-se em torno de Avona. Portanto, tudo no universo tem movimento e tem vibração, está tudo vibrando, nada é parado. A gente olha para uma mesa ou uma parede, a gente acha que está parado, mas não, aquilo lá está vibrando, porque tem átomos, e o átomo está vibrando. Tudo é energia. Com esse conhecimento, você precisa agora compreender que, por exemplo, se você tem uma doença, significa que está o quê? Há uma espécie de uma falha na vibração da sua célula. E que a correção, para que você fique curado com saúde, você precisa vibrar conforme a lei da harmonia e da ordem do universo. Esse é o processo da cura. Então, tudo que você faz, tudo que acontece, gera uma vibração. Um pensamento seu gera uma vibração, porque o pensamento tem energia. E se tem energia, ele está em movimento e em vibração. E com isto, você começa a pensar melhor. Sabe aqueles pensamentos bons, belos e grandes? Nossa, gera uma vibração. Porque quando você pensa no amor, por exemplo, gera uma vibração fantástica, gera luz. Mas se você pensar no ódio, a vibração também será correspondente. Portanto, a terceira grande lei de Hermes Trismegisto, dos princípios das tábuas esmeraldinas, é a lei do movimento e da vibração. Esse princípio é fundamental para você compreender a nossa terceira dimensão, aonde nós, através dos 5 sentidos, ou seja, da audição, da visão, do olfato, do paladar e do tato, nós captamos, sentimos as vibrações e, através dessas vibrações, nós geramos todo o movimento do universo. A quarta lei, né, é a lei da polaridade. Ou seja, o que isso significa? Que no universo tudo tem seus polos opostos. Existe uma energia negativa e uma energia positiva. Existem homens e mulheres. No reino animal existem os machos e fêmeas. Em tudo no universo existe polaridade. E é por isso que, por exemplo, no próprio átomo existe a energia positiva como a energia negativa. E tem o nêutron, que é a soma dos dois. Então esta é a trindade. Quando tem a iniciação do universo, para que possa gerar energia, é preciso que haja o polo positivo e o polo negativo. Quando há junção ou separação, gera-se energia. E esse é o processo das estrelas. Quando as estrelas vão chegar ao seu momento da morte, o que acontece? Há uma junção dos polos positivos e negativos, e dessa junção gera-se a explosão, e da explosão há a continuidade da vida, porque
os gases é que faz com que o universo continue a ter a sua vida. Então, existe uma lei, a lei dos polos opostos. Tudo no universo é polarizado, certo? Então, para compreender como que funciona o universo, a primeira coisa é você compreender como que funciona esta lei. E aí, você vai começar a compreender também como que funciona a quarta dimensão, ou seja, o seu quarto corpo, né? Nós temos uma manifestação única em 7 dimensões. A quarta dimensão, que é exatamente o nosso corpo psíquico, o nosso plano astral, ele funciona dessa maneira, por isso que é duplo energético. Ele tem a energia positiva, que é a energia magnética, com a energia negativa, que vem da energia elétrica. Quando se encontram, gera a energia que dá para você a vida. É muito importante a compreensão desta lei para você compreender como funciona o universo e também para você compreender como que funciona o seu microcosmo. A quinta lei é a lei do ritmo. Por essa lei, você compreende que no universo tudo, tudo se movimenta, tudo vibra, mas dentro de um ritmo. O universo funciona como se fosse uma grande orquestra sinfônica. Lá a Vona, que está na 21ª dimensão, tem um ritmo aceleradíssimo. Porque quanto mais é grande a evolução, mais o ritmo é acelerado. E quanto mais você vai para as dimensões inferiores, no caso, a primeira dimensão, que é a dimensão do átomo, o ritmo é mais devagar, porque é aí que começa a manifestação do corpo físico. Assim também funciona nos seus chakras, né? Se você pegar o chakra raiz, né, ele tem um ritmo, que é 4 ciclos por segundo. Aí você vai subindo, você vai para o laríngeo, né, no laríngeo não, o esplênico. O que é o esplênico? O esplênico é 6 ciclos por segundo. O plexo solar é 8. O cardíaco, 12. O laríngeo, que é a garganta, 16. O frontal vai para 96. E quando você chega no coronário, 960 ciclos por segundo. Por isso que é chamado de lótus de 1000 pétalas. Ou seja, tudo no universo tem um ritmo. Então, qual que é o ritmo do planeta Terra, do planeta Gaia? É a equivalência dos todos os dias, 24 horas, ele tem um ritmo de dar uma volta sobre o seu Sol, sobre o núcleo, em 24 horas, e completa uma volta em 365 dias, que é um ano. Ou seja, então o planeta Gaia tem o seu ritmo. Por exemplo, o nosso Sol, nossa estrela Sol, ele demora 2.149 anos para dar uma volta em torno do Sol de Alcione. E é aí que você nasce, a era de Peixes, ele deu uma volta no Sol de Alcione. Agora entramos na era de Aquário. Daqui a 2.149 anos, dentro desse ritmo, o nosso Sol vai dar uma outra volta em torno do Sol de Alcione. E assim são, gradativamente, as voltas em torno do núcleo do universo, todos eles dentro de um ritmo. Ou seja, o universo ele tem uma grande canção, um grande som universal. Se a gente conseguisse ter eficiência nos nossos ouvidos, nós iríamos escutar o som do universo que dá o ritmo, como se fosse uma orquestra, como se fosse uma pista de dança. Os planetas ficam nesse ritmo, circulando em torno do seu núcleo. Bom, esta é a quinta lei. Agora nós vamos para a sexta lei. E esta lei é fantástica. É o princípio da causa e efeito. É a lei da simpatia universal. Ou seja, para nós compreendermos essa lei, significa o quê? Que tudo na nossa vida é fruto do nosso merecimento. Por quê? Tudo que acontece aqui, sejam coisas boas ou ruins, belas ou feias, grandes ou pequenas, é feito porque você teve uma causa. E esta causa está relativamente organizada num reino que é chamado o reino de toda potencialidade. É lá, aqui, quando a gente desenvolve o terceiro olho, o olho de Horus,
é que você tem acesso a um reino espiritual, e esse reino espiritual que Jesus chamava reino dos céus, Buda de Nirvana, Pitágoras de estado sutil da mente, Platão de mundo das causas, mundo das ideias, Jung chama de inconsciente coletivo, né? A física quântica chama de campo unificado e assim por diante. Este reino, né, que é a sexta lei hermética, equivale exatamente para tudo que acontece no seu mundo aqui, é porque você criou uma causa, é você que foi lá e escolheu isso. E aí, quanto mais você vai para a luz, mais merecimento você tem. Quanto mais você vai para as trevas, mais é o merecimento negativo que você terá. Tudo no universo faz parte dessa lei da simpatia universal, que no processo de empatia você atrai as coisas. E no processo de antipatia, você faz com que determinadas coisas não se aproximem de você. É a lei da simpatia, que também é conhecido como lei da causa e efeito, e que também é a lei da atração. Tão falada aí, né? Tivemos vários documentos, livros, filmes, né? O Segredo, por exemplo, que fala dessa lei da atração. Tudo isso nós podemos compreender como lei da causa e efeito. É uma lei universal. Funciona tanto lá em Avona, na 21ª dimensão, como também aqui nós na terceira, na segunda e na primeira dimensão. E a sétima e última lei, que é a lei dos gêneros. Gêneros é uma palavra que hoje é tão falado, né? Tem a ideologia de gêneros, essas coisas todas. Mas, em síntese, o que é gênero? O gênero, ele é meio que similar à quarta, né? A quarta lei, que é a lei dos polos opostos, né? Ou seja, você tem os dois polos, o positivo e o negativo. Então, na lei do gênero, diz que no universo tudo funciona em gêneros. Existem sempre os dois gêneros. No caso do humano, é o homem e a mulher. Existe, por exemplo, no caso dos animais, nós chamamos de macho e fêmea. E assim por diante. Ou seja, tudo tem gênero. E é uma lei universal. Não adianta o humano querer falar, não existe gênero. Não, existe. O gênero existe. Por quê? Você faz parte de um grupo de família. Você faz parte de um grupo. Por exemplo, o nosso gênero aqui no planeta Terra é o gênero humano, que diferencia do gênero dos animais. É outro gênero. As vegetais é outro gênero. Os minerais é outro gênero. Ou seja, você faz parte de um grupo. E esses gêneros podem ser diversas maneiras de se manifestar. Mas por que esse é o sétimo? É o sétimo porque está relacionado diretamente ao seu propósito de existência. Você faz parte de um gênero, de um grupo, para que você possa manifestar o seu propósito de existência. Quando você conhece qual é o seu propósito de existência, você está cumprindo a lei dos gêneros, que é uma lei hermética, e em todo o universo essa lei funciona. Todo o universo. Lá em Avona, aonde você tem a Trindade, existem 3 gêneros. Quais são os gêneros da Trindade? A luz, que é a mônada, a experiência do pai e mãe, que é o Barbelô, e o filho, que é o Logos, o Cristo. São os 3 gêneros de manifestação da Trindade. Então não cabe a nós querermos modificar isso, porque isso é uma lei universal. Quando a gente compreende esta lei, aí nasce o que? Você começa a praticar os 4 atributos divinos, que é o amor, a compaixão, o perdão e o respeito pelos gêneros. Tá bom? Então, essas são as 7 leis universais que nós iremos aprofundar. Se você ainda não está fazendo o curso básico, né, do Código da Consciência, nesse curso, né, nós temos uma aula nessa semana, que é a terceira aula do nosso módulo, que vai falar mais um pouco sobre as 7 leis herméticas,
que também se corresponde aos 7 verbos que nós falamos do Código da Consciência. Cada uma das leis corresponde a um verbo desses 7 verbos, que é o criar, o conhecer, o confiar, o conviver, o cooperar, o celebrar e o completar-se. Quando você conhece as 7 leis herméticas, você começa a conhecer os 7 verbos e aí você começa a colocar na sua vida o código da consciência, que vai lhe trazer, pela lei da simpatia universal, atrair para a sua vida prosperidade, laços afetivos ajustados, vai trazer também saúde e muito poder, mas o poder espiritual. Estas são as 7 leis, que é uma forma de você começar a compreender como funciona o código da consciência. Amanhã, eu estou gravando numa segunda-feira, amanhã às 7h30 tem uma live muito interessante, que nós iremos falar sobre o que nos esconderam. Nós iremos fazer um estudo da nossa história para descobrir tudo aquilo que nos esconderam, para que você não soubesse e dessa forma você tivesse o processo de despertar e expansão da consciência, que não era de interesse daquelas pessoas que queriam continuar seu domínio. No entanto, essa live, que acontece às 7h30 no YouTube, é somente para os alunos do Código da Consciência, do curso básico do Código da Consciência. Se você ainda não se cadastrou, vai lá, entre no site da Metacosmo e se cadastre, tá bom? Muito obrigado por mais essa oportunidade de passar esse conhecimento, e que você seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.